Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai dar continuidade àquele processo dessa nossa descoberta de Product Discover, onde a gente está falando aí sobre a área de produtos e sobre algumas interações que é necessário realizar dentro dessa área. Antes eu queria abordar com vocês uma revisão para que a gente pudesse refrescar um pouco a memória aí. Então vamos lá. Então nós temos aí a questão do produto, então a gente entendeu essa terminologia de produto, de como funciona, do que é. Posteriormente nós entendemos a área de produtos, onde eu tenho o produto em si que eu quero alcançar, e nesse processo eu faço a descoberta e a entrega desse produto, dessa funcionalidade. Nós entendemos também quem são os profissionais, aí a gente focou em Product Manager e Product Owner, que fazem parte dessa equipe de produtos. O foco aqui é Product Discover, entender alguns conceitos para que a gente possa aplicar na descoberta do produto, do negócio, mas nós entendemos que são os profissionais envolvidos dentro dessa área. Nós fizemos um comparativo aí entre como chegar nesse produto, né? O que eu preciso ter para chegar nesse produto. E aí tem essas três vertentes, que é a questão da tecnologia, a questão realmente do negócio e do usuário. Só corrigir o processo aqui. Só um minutinho. Só vocês estão vendo que tem um áudio externo aí rolando, mas infelizmente não tem muito controle sobre isso. Então vamos lá, então a gente entendeu esse processo de produto e a gente entendeu um pouquinho da gestão do produto, né, que é o processo do Product Discover passa diretamente pelo usuário. Product Discover, né, que consiste nesse conjunto de atividades para o time entender quem são os usuários, perceber quais são as dores dos clientes, né, dos usuários. E o grande objetivo do Product Discover que é ter clareza de qual problema o produto deve solucionar naquele momento. Nós vimos também que 64% das funcionalidades que são criadas nos softwares raramente são usadas pelos usuários. Então, desperdício de tempo, de profissionais, de dinheiro. Então, é importante o Product Discover para que a gente reduza esses riscos que a gente também já falou. A gente entendeu aqui o que é proposta de valor, né, que é tudo aquilo que o produto entrega para o usuário, e a captura de valor é aquilo que o produto consegue devolver para a empresa e que ao mesmo tempo pode ser avaliado e medido para o negócio. Então, lembrando sempre aquela via de mão dupla, né? Então, eu estou entregando algo para o usuário e de contrapartida eu estou recebendo por essa funcionalidade, por esse produto. Isso gera captura de valor, gera financeiro, entre outros atrativos para a empresa, para o negócio. Que a gente entendeu o que não é medido, não é gerenciado, a importância dos dados, né, dessa coleta de informações, desses números, entender o que é um processo qualitativo e quantitativo, saber mensurar isso. Aqui, deixa eu só abordar um ponto em que é muito importante nós entendermos que esse aspecto quantitativo, ele é importante, mas também o qualitativo. No momento que a gente vai entrar daqui a pouco na entrevista com o usuário, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer essa mineração, na hora de retirar essas informações no nível qualitativo. Então, às vezes, a experiência com o usuário, a conversa com o usuário, ela é muito mais importante do que, às vezes, os números que eu estou extraindo, né? Então, a forma com que o usuário enxerga a nossa aplicação, a nossa solução, às vezes é muito mais saudável eu analisar esse processo do que analisar somente dados, né? E de contrapartida eu tenho que tomar muito cuidado aquela interação que eu faço com os usuários para que eu não fique com aquele processo de não, eu sei o que o usuário quer. Não, então na verdade aí a gente já comete um grande erro de que a gente nunca sabe o que o usuário quer. Então o Product Discover ele serve para a gente descobrir esse processo do que diminuir o risco para que eu entregue algo de valor para o usuário. Então a gente passou pela parte do Balance Scorecard, que eu encaro como uma das ferramentas aí. A gente vai ver uma outra ferramenta hoje, que é o Benchmark, que faz parte do processo de construção, olhando para fora, olhando para os concorrentes, olhando para o que está sendo feito em outras empresas. Então, essa ferramenta do Balance Scorecard, que é uma
é uma forma de nova administração, é um processo de nova administração. Então, só para que fique claro também, ela não é citada muito em Product Discover, mas eu creio que ela é uma ferramenta importante. Alguns analistas de produto citam algumas ferramentas como Benchmark, Balance Scorecard, entre outros processos. Então, eu acho importante trazer esses conceitos para que a gente pesquise mais, busque mais a respeito. Que ela traz as perspectivas do cliente, questão financeira, a questão de aprendizado e a questão de processos internos que, de contrapartida, tem muito relacionamento com o Product Discovery. Então, são importantes a gente conhecer outras ferramentas de administração, de negócio, lembrando que o profissional da área de tecnologia, ele é importante, mas a área de Product Discovery, a área de produtos, ela às vezes pede a multidisciplinaridade, né? Ter outros profissionais envolvidos de outras áreas envolvidas dentro do produto é muito importante, além, é claro, de somar as participações, né? Nós falamos também das métricas, né? Conhecer o negócio. Eu apontei um estudo aí de Harvard Business Review voltado para os executivos que eles não sabem lidar com os dados que eles extraem das informações coletadas, muitas vezes nem coletam as informações, né? A importância dessas métricas para o sucesso do produto. Aí eu mostrei também essa pirâmide desenvolvida pelo Bernard DeLuna. Como eu disse, ele é um dos grandes nomes hoje dentro da área de Product Discovery. Até recomendo que vocês o sigam, que vocês busquem, né? Quem está interessado nessa área, aprenda um pouquinho, siga ele lá no YouTube, no LinkedIn, assim como vocês podem me seguir também no LinkedIn. Rafael Garel, como eu disse, tanto no Instagram, eu não posto muita coisa lá, mas no meu LinkedIn tem mais assuntos, né? Estou começando uma série, logo eu vou estar começando essas postagens voltadas para a área de negócio, voltado para startup, voltado para outros assuntos também, essa descoberta do produto, personas, entre outros fatos aí. Mas como eu disse, essa aqui é uma planilha, perdão, é uma pirâmide desenvolvida pelo Bernard DeLuna, que mostra as características e métricas de sucesso. Inclusive, eu não citei, né, que as métricas de sucesso de produtos precisam respeitar a regra dos 3 As, né, que é acessível, auditável e acionável. Eu não citei na aula anterior que eram os 3 As, né, que o Bernard cita, que são importantes nesse processo de construção do Product Discovery. E a gente parou na questão do jogo, né? Qual jogo a sua empresa joga? E aí nesse ponto a gente trabalhou o jogo da atenção, quanto tempo você consegue captar o seu usuário no seu produto, o jogo da transação, quantas transações comerciais o usuário faz na sua plataforma, e o jogo da produtividade, né? Qual é a importância do processo do seu produto na vida, no uso desse usuário, né? Como o jogo da atenção, a gente cita aí YouTube, nós citamos Instagram, Facebook, que lida com esse jogo de atenção. Quanto mais tempo você fica com o aplicativo aberto, quanto mais tempo você gera de anúncio para ele, né? Então o YouTube, por exemplo, como já citado, a recorrência dele de captura de valor para a empresa é justamente os anúncios, os anunciantes. Então eles conseguem, através dos dados, muito importante isso, focar, né? Em qual público ele tem que anunciar um determinado produto. Então, público jovem, um público, ele consegue identificar através dos seus algoritmos lá qual é o público que está assistindo um determinado conteúdo. Deixa eu só verificar um ponto aqui. Pronto. Então ele consegue identificar qual é o público, qual é o nicho de um determinado assunto. Hoje está muito em alta podcast, então você vai ter podcast de tecnologia, podcast de entretenimento, podcast mais jovem, podcast voltado para um nicho mais maduro, vamos dizer assim. Então, baseado nisso, você consegue potencializar o comercial, o anunciante, né? Então, é aquilo que eu comentei. Antigamente, a gente tinha um foco muito grande de anúncio, de publicidade em cima de televisão. Então, quais eram os principais focos? Jornal Nacional, né? Acho que era novela das 8, novela das 9, nunca fui muito ligado nisso. Mas ali tinha os principais anúncios, né? Voltado para uma área mais masculina, mais esportiva. Então, a gente tinha as quartas de futebol, né? As quintas de futebol também, não sou muito ligado nesse assunto esportivo, mas ali a gente tem anunciantes específicos.
que de repente um público masculino é mais interessante ter anúncio de um Presto Barba, de um creme de barbear, de algo voltado para aquele nicho, voltado para aquele público. Já na novela, tinha muito comercial de sabão em pó, né, Omo, entre outros produtos. Então, entender dados é muito importante e saber qual é o jogo que a sua empresa joga. Voltado para o lado da transação, a gente citou aí a questão da Amazon, né? A Amazon ela consegue transacionar e ter um retorno grande, inclusive eles liberaram uma pesquisa onde aquele processo de cartão, onde você tinha que realizar todo aquele cadastro, fazia com que nesse processo o cliente escolhia o produto, mas chegava no processo de pagamento, por ter toda uma burocracia voltada para aqueles cadastros, o cliente acabava desistindo ou ia comprar em um outro site ou desistia do produto, via que aquele produto não era viável, né? Então, naquele processo de diminuir esse fluxo, né, aquela compra rápida que tem lá no site da Amazon, você consegue ter um aumento de transação, um aumento de assertividade. Então, é muito importante você entender quais são as dores do cliente. Lembra? Se então o meu cliente tem uma dor, e eu consigo gerar essa solução, então ali eu tenho um negócio, ali eu tenho um produto. Então é importante que a gente crie funcionalidades, melhore essas funcionalidades no jogo da transação. E o jogo da produtividade, como citado, o Gmail, por exemplo. O Gmail ele te entrega uma alta performance em vários aspectos. Como eu disse, você tem troca de e-mail, ali mesmo você tem um Messenger para você conversar, você tem, tudo bem que ele perde em aderência por WhatsApp, mas ali você tem calendário, agenda, você consegue ter o Keep, por exemplo, para fazer anotações, lista de supermercado. De contrapartida, você consegue compartilhar isso com outras pessoas, você consegue ter ali a questão do Drive, a questão das fotos do celular. Então hoje você bate uma foto, sobe automaticamente para o Google Fotos que está ali vinculado no seu celular. Você tem questão de, não preciso mais de pendrive, é só subir na nuvem, lá no Google Drive, e eu consigo ter os meus arquivos, os meus documentos ali com fácil acesso, tendo quase a chance muito remota de perder esse documento a partir do momento que está lá com eles. Então, e gera também essa questão de confiança, segurança. Então, esse é o processo da produtividade. Então, você conseguir trazer essa produtividade da transação e dessa atenção com o usuário. E aí você acaba tendo um produto útil. Então vamos entender aqui, um produto útil é quando você tem uma congruência entre o produto que eu quero construir e a necessidade do meu usuário. Já a viabilidade pode ser técnica, financeira ou de mercado, para vermos se conseguimos avançar na construção de um produto que estamos escopando, se o meu cliente tem um budget para que esse produto, ou se o meu produto, aí está escrito público, mas se o meu produto está ou não preparado para o mercado. A gente vai entrar em alguns processos de entender, a gente vai falar sobre entrevista de usuário, benchmark, que é importante a gente entender se o meu produto ele realmente é viável, se o meu produto realmente é útil. E aqui eu vou citar mais à frente, mas é muito importante a questão da empatia que eu tenho sobre o produto, né? Como citado, às vezes a gente investe muito tempo em uma determinada ferramenta, espera receber um valor agregado em cima dela e na verdade na entrega do produto não foi aquilo que o usuário pediu, não foi aquele produto que não tem aderência dentro do mercado. Então esses pontos são de suma importância. Risco de viabilidade de negócio, entendendo as métricas do seu negócio. Quando nós sabemos qual é o jogo que a nossa empresa joga, fica mais fácil para a gente orientar o produto e funcionalidades aos objetivos corretos. Então aqui no caso da Vimeo, né, qual que é o jogo que ela joga? É o jogo da qualidade, é o jogo da entrega, do resultado. Então aqui ela tem o número de vídeos subidos, que ela extrai essa informação. Então quanto mais quanto mais vídeos eu tenho subindo na Vimeo, esse é um ponto, é um dado importante para ela mensurar como é que está sendo a qualidade dessa entrega. Aí, diferente do YouTube, Rafael, o YouTube também entrega vídeo. É que a diferença da Vimeo é que ela entrega numa qualidade melhor. Então, normalmente, é um nicho, é um profissional que precisa de uma alta qualidade de vídeo. Não que o YouTube não o tenha, mas a Vimeo é focada nisso. Já o PayPal, a quantidade de receita gerada, a quantidade de transação realizada. O Airbnb, que é a quantidade de noites reservadas, né? Também
joga esse jogo da transação com essa entrega de valor para dois nichos, assim como a gente citou do Uber, que ela entrega um nicho para o usuário final, e de contrapartida ela tem o motorista e o usuário, e ela tem um negócio gerado nisso. Então é aquilo, se eu tenho um problema, eu tenho uma solução, eu tenho um negócio. No caso da Airbnb também, ela entrega para dois pontos. Ela tem tanto a pessoa que faz a disponibilidade do imóvel, quanto a pessoa que aluga o imóvel, e aí de contrapartida ela tem o jogo da transação, que gera uma receita para ela, e possivelmente ela tem essa congruência, essa informação de quantidade de noites reservadas, que gera um case de sucesso para ela. Aqui nesse ponto, é muito importante a gente entender uma fórmula de extração que às vezes pode ser prejudicial à minha análise. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar não, o conceito do iFood. O conceito do iFood ele é transação. Então, eu fiz uma solicitação e o iFood, a equipe de produtos do iFood contabiliza. Nossa, com o Rafael, com o usuário Rafael, eu estou tendo sucesso, porque ele faz lá 20 transações no mês, então ele compra 20 refeições, 20 produtos dentro da plataforma do iFood, né? Então, eu tenho 30 dias, se o Rafael comprou 20, então eu tenho uma média aí, então eu tenho uma informação consolidada de que eu estou entregando valor para o Rafael. Só que de contrapartida, é preciso que eu olhe como um analista de produto, eu realmente estou entregando esse produto final. Quando eu digo produto, estou dizendo produto físico mesmo. Eu estou entregando realmente o lanche, o hambúrguer, a marmita, o sorvete. Eu estou realmente... O restaurante, que é também o meu parceiro direto nessa transação para entregar o produto final para o usuário, que é o Rafael, ele está atendendo, ele está num nível de qualidade aderente ao que o iFood precisa para dizer que ele realmente está entregando valor para o usuário. Houve dessas 10, 15 compras que eu faço no mês, qual que é o percentual de acerto do restaurante e de finalização concreta desse produto? A qualidade do produto atende, pedi marmita num lugar hoje e veio estragado ou não veio num visual muito interessante, não compro mais. Então, o Rafael faz uma recorrência de pedido em um determinado restaurante, ou seja, para o nicho do Rafael, para o público do Rafael, para o paladar do Rafael, aquela marmita, aquele lanche, ele é aderente, então ele está entregando um resultado para o Rafael, para o usuário. E de contrapartida, o restaurante tira o percentual, está fazendo a venda dele, e de contrapartida está pagando o percentual para o iFood. Então é muito importante que nessa coleta de dados que a gente consiga minerar, a gente não acredite só no case de bom sucesso, na transação finalizada. Existe um pós, né, que no caso do iFood é entender se esse pedido chegou, entender como esse pedido chegou, quantas recorrências o Rafael abriu, quantas recorrências esse restaurante tem, para deixar essa ferramenta, essa funcionalidade, esse produto que é o iFood com um ganho. Então, nossa, um restaurante que tem aí 1.000 pedidos por mês, e desses 1.000 pedidos, 25%, 250 pedidos tem algum tipo de erro, é interessante. Aí a gente precisa viabilizar se o iFood precisa dar continuidade a esse restaurante ou não. Né? Não, é um número mínimo, foi dias específicos. Por isso que é muito importante eu coletar dados. Né? Aí um dos pontos, voltando para um negócio um pouco mais do nosso cotidiano, é o exemplo que eu dei do hambúrguer. Né? Então, eu preciso entender quem que é o público, os horários de maior adesão, qual é o tipo de produto que mais é procurado dentro do meu restaurante, da minha lanchonete. Então é necessário conseguir extrair esses dados, né? Qual que é o nível de reclamação que eu tenho. Então vamos imaginar aí que eu sirva pratos distintos de segunda a sexta, né? Na quarta-feira, por exemplo, eu sirvo a parmegiana, eu tenho um fluxo maior de pessoas. Eu continuo especificando que na quarta-feira vai ser aquele prato, que eu tenho uma recorrência maior, ou eu posso utilizar esse prato na segunda e na quarta. É interessante. Então é necessário fazer essas experimentações, consultar os usuários, olha, liberar uma pesquisa para aqueles usuários que mais frequentam, a gente vai falar disso mais para frente, entender
um pouquinho como é que funciona essa entrevista com o usuário. Então, entender quais são os produtos que mais são consumidos dentro da minha plataforma, dentro do meu produto, da minha ferramenta, do meu estabelecimento. Né? Então, como já citado, é importante a gente saber aquilo que o usuário está consumindo, né? E olhar para fora. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a gente tem esses cases aí que funcionam baseado nesse jogo das transações, produtividade e jogo da atenção. Né? Como citado anteriormente, eu preciso ouvir o usuário, né? Qual que é a solução que o usuário busca, mas de contrapartida, o usuário é uma peça fundamental, mas ele não é uma peça essencial na captura do valor. Eu não posso escutar muito todas as reclamações do usuário e entender que isso faz parte de um conserto que eu preciso fazer dentro do meu negócio. Então aqui, por que o usuário não gostaria da minha solução se eu resolvo um problema dele? Então, voltando àquela questão da empatia. O que ocorre muito na abertura de um negócio é dizer o seguinte: eu preciso muito, eu tenho uma solução espetacular para o cliente. Né? Então eu estou vendo um problema e eu consigo resolver aquele problema. Eu tenho a solução para aquilo, né? Para aquele processo. A gente vai ver bastante esse benchmark. Eu vou citar um pouquinho o que é benchmark mais para frente, mas assim, é importante que eu entenda o seguinte: você está vendo um problema e você enxerga a sua solução para esse problema. Mas se existe um problema hoje, de alguma forma esse usuário, né, esse consumidor, ele está resolvendo o problema dele, mesmo sem a sua solução. Então, entender o que ele usa hoje e como ele usa é fundamental. Aqui eu já vou citar mais alguns pontos nesse aspecto, mas o seu produto é desejável? Ele é interessante para o seu usuário? A comunicação ela não é clara sobre o que o seu produto faz. Isso pode ser um ponto chave nesse processo. O seu produto não tem uma boa experiência, não tem uma boa usabilidade, né? Aí entra a parte do X. O seu produto é caro, né? Então a captura de valor é muito alta em relação à percepção de valor. A ideia é muito boa, o processo é muito legal, o produto tem uma funcionalidade interessante, só que ele é caro e ele às vezes vai atender a um nicho específico, né? Então, esses processos de seu produto tem que ser atraente, ele tem que ser sedutor, vamos dizer assim. A comunicação ela precisa ser muito clara sobre aquilo que o seu produto faz, qual é o público que o seu produto atende. Aí eu vou abrir um outro parênteses, porque acontece muito dentro do ambiente empresarial, na hora da venda, equipe de comercial vende terreno na lua, vende funcionalidades que às vezes a gente não tem e acaba a alta gestão da empresa dizendo não, isso aqui a gente precisa fazer porque ele vendeu e é um cliente diferenciado, é um cliente que agrega valor na visão da empresa e você acaba desenvolvendo uma funcionalidade desnecessária de uma forma que vai comprometer o processo desse produto dentro do negócio, né, a longo prazo, como citado. Às vezes existe uma demanda necessária, né, que é muito importante a equipe de produtos ter uma autonomia para dizer isso é interessante produzir, isso não é interessante produzir. Como citado, é importante olhar o usuário, só que existem situações em que esse processo a longo prazo passa a se tornar caro, mais caro do que essa implementação. Então, se eu não tenho know-how de conhecimento quando eu vou desenvolver uma determinada ferramenta, eu preciso das duas uma, ou contratar profissionais específicos de uma determinada área. Então, se o meu software ele é voltado para a parte de varejo e de repente eu começo a trabalhar com um cliente específico área de indústria, eu preciso ter um profissional ou profissionais que entendam daquele processo de indústria, né? Como eu citei, às vezes, vou dar um exemplo, não sei se eu citei na outra aula, quando eu tenho interação, eu preciso fazer com que a minha máquina ligue automaticamente lá na minha área de indústria, às 8 horas da manhã eu preciso saber se ligou ou não ligou, e eu não quero um processo, uma informação manual. Aí você vai ter que, de repente, pegar uma ferramenta de Arduino, fazer um desenvolvimento diferente da linguagem que a sua equipe tá acostumada para se comunicar com aquele equipamento, para se comunicar com aquela ferramenta, para te dizer, a máquina ligou, a máquina não ligou, né? Já que o usuário fez essa solicitação, nem tudo que o usuário solicita é interessante para o meu negócio. E é duro
um ponto de que existem momentos em que a aderência do nosso negócio não casa mais com a aderência e a necessidade do meu cliente. Saindo um pouquinho da questão do Product Discover, é importante que a gente consiga ter essa relação de dizer, ó, esse cliente nesse determinado ponto, ele tem que procurar uma outra ferramenta, ele tem que procurar uma outra solução, porque nós não temos tecnologia, nós não temos know-how, nós não temos conhecimento suficiente para desenvolver esse produto para ele, o que pode gerar um estresse futuro. A gente respeita muito o cliente, precisamos respeitar muito o cliente, mas às vezes, como né, eu não sou pai ainda, mas é muito importante você saber dizer não para a criança. Nem todos os gostos dela a gente precisa atender. Então, usando essa analogia aí meio, meio do cotidiano, é importante que a gente possa dizer não para o nosso cliente e realmente entender, ó, aqui eu não posso pisar, não é o nosso nicho, o produto que ele tá, a funcionalidade que ele está solicitando, o produto que ele está solicitando, eu não tenho, de novo, tecnologia, não faz parte do meu negócio e eu não tenho demanda, não tenho outros usuários que vão consumir aquela ferramenta. E de contrapartida, quando eu não tenho esse know-how, não tenho esse conhecimento, eu não gero essa inteligência corporativa, provavelmente o meu desenvolvedor vai e faz de uma forma mais rápida, o que vai me causar mais bug, vai me causar mais dúvida, eu não tive tempo suficiente para gerar essa inteligência coletiva dentro das equipes do comercial, teste, desenvolvimento, suporte e muito menos para o usuário. Né? E aí nesse processo vai abrir muita demanda de dúvida, muito chamado, ticket de dúvida, vai gerar muito problema de bug, porque, igual eu falei, o desenvolvedor às vezes ele não está pronto, não está apto para fazer aquele tipo de desenvolvimento. E isso acaba gerando o quê? Uma demanda dentro das áreas que muitas vezes, por eu ter entregue esse produto, eu preciso realmente dar continuidade. E aí, das duas, uma. Ou o ciclo de vida do produto vai se tornar gigantesco, fazendo diversas modificações dentro desse processo, ou esse ciclo de vida do cliente dentro da minha empresa ela não vai ser aderente. Então, possivelmente, eu vou fazer um desenvolvimento para ele, eu não vou conseguir atender da forma que ele esperava e possivelmente ele vai procurar um outro sistema, um outro produto, uma outra solução para atender esse processo que eu não estou conseguindo atender com qualidade. Então, é muito importante que a equipe de produto, a equipe de desenvolvimento, a equipe todas as interações dentro da empresa tenham essa visão de que existem coisas que eu não posso atender, que não faz parte do meu nicho, não faz parte do meu negócio, não faz parte do meu know-how. Então isso é importante. E aí, como entregar? Né? A gente realmente está resolvendo um problema com o qual o usuário se preocupa? Novamente falando na questão do achismo, eu acho que o cliente vai utilizar isso. Vou dar um outro exemplo do cotidiano. Eu, de repente, criar uma aplicação de gravação de vídeo onde eu preciso de uma performance do aplicativo, então eu uso lá alguns recursos nativos e eu tenho uma qualidade muito alta nesse processo. E aí, de contrapartida, eu só vou conseguir ter aderência dentro do iPhone. Dentro dos aparelhos Android, eu não vou ter essa aderência. Então, eu estou especificando meu produto no nicho, mas esse nicho ele não é específico para outros usuários. Outros usuários não se preocupam em essa aplicação não me serve porque ela não atende minha condição financeira de não possuir um iPhone, por exemplo. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. Os clientes querem realmente a minha solução? Né? De novo, entrando na questão da empatia. Eu tenho a solução para ele, eu resolvo o problema dele, ele vai querer a minha solução. E na verdade não, se ele tem um problema e hoje ele já resolve, não importa a forma que ele resolva, e de repente o seu produto não é aderente ao bolso dele, ao estilo de vida dele, esse produto ele vai continuar resolvendo esse problema da forma mais demorada, da forma logisticamente mais, desculpa pessoal, mais complexa, mas ele vai resolver o problema dele. Então é importante que eu entenda se o meu cliente tem aderência ao meu produto. Os clientes podem usar meu produto? É todo mundo que pode ter um iPhone? Então eu vou criar um aplicativo, né? Voltando a falar, parece meio repetitivo, mas é importante. Esse meu produto, eles vão poder usar essa aplicação? Não, só funciona para iPhone, né? Então eu preciso entender se eles podem usar a minha aplicação ou não. Estamos atendendo às necessidades dos nossos stakeholders? O que seria isso? A nossa equipe, né?
Então, eu também estou escutando o que minha equipe de suporte está falando, eu também estou escutando o que minha equipe de desenvolvimento está dizendo. Ó, isso aqui vai dar problema por conta de XYZ. Ó, é importante que eu use a minha aplicação só para esse nicho. Eu não posso ofertar para um outro nicho, porque eu vou ter esse e esse problema. Então, essa minha ferramenta, ela não pode atender só o usuário. Ó, isso vai gerar uma demanda de dúvida muito grande e não vai ser um processo curto que eu possa sanar, especificando uma equipe, ó, vocês são responsáveis por sanar essas dúvidas, dando um treinamento. Às vezes são processos que vão envolver um tempo, né? Esse retorno financeiro é interessante agora, como eu já citei, mas essa demanda vai ser gigantesca a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, eu preciso viabilizar isso. O principal trabalho do Product Discover é reduzir as incertezas e permitir que a equipe de produtos avance com confiança, baseado em evidências. Então, como eu faço isso? Né? Como eu coleto essas informações, esses atributos e o que isso traz de risco para o usuário? Então, quem define os atributos do produto? Ocorreu uma pesquisa com o usuário antecipadamente para que eu faça esse desenvolvimento. Os usuários veem valor no produto que você está entregando. Eles pagariam por esse produto, né? Então, esse risco de usabilidade do produto, ele é inerente ao que o cliente necessita e o que a empresa vê. Então, nesses processos, a gente vai entender alguns princípios que são importantes para que eu defina realmente essas métricas, né? Esses atributos do produto, essa pesquisa com o usuário, esse valor agregado dentro do produto. Parece que não, às vezes a gente é um ponto que a gente fala, não, eu só vou desenvolver, eu vou criar a ferramenta e depois o meu comercial lá, ele viabiliza o valor desse produto. Então, por isso que é importante envolver todos os atores da empresa, né, e um ator externo que é o cliente nesse processo para entender quanto que ele pagaria. Vou trazer de novo um exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho um sistema de gestão e dentro desse sistema de gestão eu faço comunicação com o marketplace, com o site e o cliente solicita, ó, eu gostaria de quando eu fizesse o download de um determinado pedido, eu disparasse uma mensagem via WhatsApp ou via SMS para o meu cliente informando, ó, o seu pedido foi recebido. Quando esse pedido fosse importado para dentro de uma nota fiscal, ó, o seu pedido foi faturado. Quando esse pedido fosse encaminhado para uma expedição, olha, o seu pedido foi encaminhado pela expedição, receberia lá no celular. O usuário, o consumidor desse produto receberia no celular. Ó, o seu produto saiu para entrega. Ó, o seu produto foi recebido. Avalia para mim qual foi o recebimento. Então, vamos imaginar o seguinte, eu não tenho essa tecnologia. Eu não tenho expertise e know-how dessa tecnologia agora. O que compensa? É uma ferramenta interessante para ter? É uma ferramenta interessante para ter. Existem outros clientes que teriam aderência a terem esse mesmo produto que um cliente está solicitando? Ok, a curto prazo aqui, olhando, analisando friamente, sim, tem aderência. É uma funcionalidade que gera captura de valor para a empresa? Gera uma captura de valor para a empresa. Aí a gente tem uma pausa. Esse gerar valor para a empresa significa o quê? Existem ferramentas que eu consigo terceirizar? Existem parceiros que façam esse processo? Ah, existem. Então eu posso, de repente, fazer um desenvolvimento, uma API, que eu consiga mandar essa informação e automaticamente isso é disparado para o cliente. Então eu tenho essa solução. Então eu vou desenvolver do meu lado e eu vou cobrar por isso. Então o desenvolvimento, hoje eu não tenho isso dentro do meu sistema. Então eu vou definir os escopos, vou fazer a descoberta do produto, vou achar interessante, vou achar os parceiros que atendem essa necessidade e posteriormente eu vou fazer o desenvolvimento. Então sair desenvolvendo. Ah, tranquilo, ó. Então o custo para a utilização dessa ferramenta aí será de R$ 500. Ah, legal. Então, R$ 500 eu tenho uma média, um número grande de venda. Isso para mim é irrisório. Eu pago por ela. De contrapartida, eu tenho o terceiro envolvido nesse processo. E às vezes o que vai acontecer? Essa ferramenta, para esse terceiro disponibilizar, às vezes ela é paga por mensagem, é pago por transação, né? Vamos voltar à questão do jogo da transação. Então, qual que é a transação dela? O jogo que ela joga, que essa terceira joga, ó, eu preciso enviar a mensagem. Então, esse processo de envio é uma transação. E para cada envio,
e vai custar X centavos lá. E mais a utilização do módulo deles. Então eu já tenho aqui R$ 500, mais custa mais R$ 500 para usar essa aplicação, mais os centavos por mensagem. Então eu preciso, como analista de produto, né, como Product Manager, entender que existe esse fluxo e preciso repassar para o meu cliente. Imagina, eu faço esse desenvolvimento, finalizo, agora você vai ter que entrar em contato com esse cliente para ele disponibilizar lá o token para fazer esse processo. E nesse momento eu não comuniquei o meu cliente, eu não fui claro o suficiente para explicar para ele, ó, o meu produto é um valor e você vai ter que fechar com um outro, com um terceiro, para fazer esse processo de envio de mensagem. E aí ele descobre que, na verdade, o custo dele dobrou. Então, ter clareza nesse processo, ter o cliente ali, saber, ó, não, tranquilo, para mim ali, R$ 2.000 para ter essa funcionalidade não é irrisório, novamente. Então, isso faz parte da aderência do meu negócio. Ah, não, isso ficou muito caro, eu achei que fosse só vocês, né? Eu achei que eu pagaria só para vocês. Então, lembra, trazer todos os atores envolvidos, desde a questão do comercial, na hora de fazer essa venda, explicar, ó, antes de fechar com a gente, ele precisa verificar o valor do terceiro, você precisa passar o valor para ele e mostrar se isso tem aderência ao negócio dele. Então, esses processos são importantes nessa descoberta do produto. Aqui a gente vai... o Bernard Luna, ele cita esses 10 princípios para o Product Discover, né? Não conte com o usuário para construir o seu produto. Isso é o ponto fundamental, né? Voltando a falar do site da UOL, do Terra. Imagina se eu escuto o meu usuário e ele fala, ó, eu não gosto de ver os anúncios quando eu estou fazendo a leitura. Ou seja, eu vou retirar os anúncios e, de contrapartida, eu vou estar te retirando os meus anunciantes. E, consequentemente, eu vou perder essa entrada de receita. Consequentemente, o meu negócio vai ter um ciclo de vida curto porque eu vou falir. Porque essa era a entrada, a captura de valor que eu tinha. Entende o valor que você quer entregar. Então, qual que é o recurso que eu quero entregar para esse usuário, né? Só voltando um pouquinho, nessa questão de não conte com o usuário para construir seu produto, nesse processo é importante eu mensurar entrevistas, coletas de dados, consumo. É importante que eu entenda qual é a necessidade dele e consiga escopar isso de uma forma com que eu consiga entregar um produto que não impacte tanto nessa visibilidade, nesse processo e que ele entenda, ó, eu tenho um atrito quando eu leio um anúncio dentro da minha página. Ah, mas de contrapartida, aquela informação que eu estou recebendo ela é de alta qualidade. Né? E esse anúncio casou com o que eu estava procurando. Esse anúncio aqui é interessante para mim, gerou um desconto, numa compra, outra coisa. Então, aquilo, né? O benefício é maior que o atrito, então, a partir desse momento, eu gero valor para o cliente e a captura de valor. Né? Quando eu falo nessa questão de o segundo tópico aí, entende o valor que você quer entregar, o produto ele precisa ser aderente ao negócio, né? Ele precisa ser aquela via de mão dupla, como citado. Isso a gente já falou, eu já falei diversas vezes, então é isso, essa via de mão dupla precisa entregar e receber valor à empresa e usuário. Criar a experiência do usuário é difícil, é muito difícil a gente conseguir escopar todos esses pontos, porque nesse processo eu vou ter performance, eu vou ter bug, eu vou ter dúvida, eu preciso saber a infraestrutura desse negócio, tanto o meu quanto do cliente, eu preciso entender um pouquinho de logística, né? Então, essa experiência do usuário é importante. Então, eu vou gerar um relatório para um determinado cliente, uma funcionalidade nova, e de repente eu trabalho com um banco de dados que ele não tem uma performance tão interessante para aderência daquele negócio do cliente. Então, eu escopei mal o início do meu projeto. Eu falo, eu tenho poucos clientes, né? Eu posso, o Select ele funciona bem. E aí quando esse cliente começa a mensurar, começa a perder performance, e aí eu vou ter uma reclamação desse cliente. Então, essa experiência que o usuário tem dentro dos sistemas, às vezes ela é muito difícil, né? Vou dar um exemplo aqui, o WhatsApp. Então, o WhatsApp, as pessoas mandavam fotos, às vezes fotos que elas não queriam ter enviado. Mas eu preciso aqui ter o delete da foto. Mas eu preciso aqui ter que eu quero mandar, mas o usuário só pode ver uma vez. Então, esses processos, se eu for escutar o cliente, o usuário,
em todos os momentos, essa experiência se torna cada vez mais difícil. Então, por isso que não é simples você criar uma funcionalidade, entregar uma funcionalidade para ele, porque nunca vai ser apenas aquilo que você acha ou que ele acha. Sempre vai ter um plus, sempre vai ter um a mais. Como quarto princípio, funcionalidade e designer, tecnologia estão totalmente interligados. Novamente, não adianta eu ter uma funcionalidade interessante se o meu X, o meu designer, ele é confuso, ele é cansativo. A tecnologia ela precisa estar interligada, né? Então vamos imaginar o seguinte: o, o Instagram ele entrega uma funcionalidade interessante, mas vamos imaginar se o designer dele fosse muito claro para o usuário, então seria cansativo para o usuário ficar ali muitas horas, lembra, o jogo do Instagram é retenção de atenção. Então, quanto mais o usuário fica com o Instagram aberto, interagindo ali. Então, vou imaginar que o designer dele não seja interessante, ou se ele fosse muito lento para carregar as fotos. Então, eu preciso entender esse envolvimento entre, pô, tá demorando muito. Será que tem um concorrente que é mais rápido? E as pessoas começam a migrar para esse outro nicho, esse outro concorrente. Nicho não, concorrente. 5. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, pessoal, vamos lá. Cadê? Nesse ponto aqui, faltou um pedacinho aí, mas assim, muitas ideias, elas não vão funcionar. E as que funcionam, vai exigir uma interação. Né? Essa interação que eu digo que, nesse momento de descoberta, onde eu coleto diversas informações, diversas ideias, muitas delas eu vou descartar. Né? Então, eu vou fazer lá um brainstorm entre as equipes, né? Essa tempestade de ideias, e vai vir várias ideias. E muitas delas eu vou ter que gerar um escopo ali, gerar um funil, e descartar, falar, ó, essa ideia aqui não funciona. Mas quanto mais ideia eu tiver, mais claro ao final vai ficar. Então, quanto mais ideias mirabolantes eu elimino ali, algumas ideias podem acabar se fundindo ali e gerando um produto, uma funcionalidade interessante e ajudando nesse processo. Então, nunca eu sei, eu faço. É sempre, ó, nós precisamos entender esse processo e precisamos ter insights, né, ter ideias. Então, isso é um ponto interessante, é um ponto importante, na verdade. Sexto, valide as suas ideias com os clientes reais. Ninguém, pessoal, sabe mais do que o cliente, né? E de contrapartida, o suporte também ele é muito importante nesse processo. Ele sabe muito sobre o negócio. Então, você também precisa falar com o comercial. Você precisa falar sobre com a equipe de tecnologia, você precisa falar com os arquitetos ali, com os desenvolvedores. Então, a equipe em si, ela é importante, mas o usuário real, o cliente, é fundamental nesse processo. A gente vai ver isso na parte do produto. Opa, vamos lá. Valide as suas ideias da maneira mais rápida e econômica possível. Então, esse é um ponto importante. Quando eu começo a fazer os testes das minhas ideias, quando eu começo a escopar esse projeto, é importante que eu tenha já definido um tempo de duração do escopo desse projeto, quanto tempo eu preciso para realmente entregar um projeto, para aí sim passar para a equipe de delivery, essa equipe de entrega. Eu preciso de 6 meses para desenvolver essa ideia, esse produto. Nossa, 6 meses, qual que é o custo que isso está gerando? Eu vou entregar um valor no final, mas quando eu vou colocar na balança esse tempo, esse processo, essa equipe que eu envolvi ali, esse produto saiu muito caro. Esse produto ele vai demorar um tempo gigantesco para que eu consiga empatar esse processo e aí, a partir daí, gerar lucro em cima desse produto. Então, é importante que eu tente validar esse processo de uma forma mais rápida, absorvendo mais gente, contratando mais pessoal para que eu tenha um fluxo mais rápido, né? E eu consiga fazer essa entrevista de forma consolidada. Então, todos esses processos são muito importantes. Eu tenho um prazo de finalização desse escopo para poder entregar para a equipe de desenvolvimento, para a equipe de delivery. 8.
Use as técnicas quantitativas e qualitativas. A gente já falou bastante sobre isso, e essas são importantes. Lembrando que a qualitativa é difícil eu conseguir ter essa informação se eu realmente não coletar diversas informações de perfis diferentes, né? É difícil eu tentar endossar isso num número, mas é importante que eu consiga isso através de algumas ferramentas, é possível realizar esse processo. 9. Valide as suas ideias dentro do Discover. Um ponto muito importante, pessoal, que acontece muito erro em diversas empresas por não ter essa metodologia de descoberta do produto, que é o quê? Vamos colocar no cliente e o cliente testa pra gente. Né? Quando eu digo teste, não é só o teste da equipe, saiu do desenvolvimento e foi para a equipe de teste. Muitas empresas acabam desenvolvendo rápido, coloca no cliente e vê o que ele acha. Isso é um dos grandes problemas de muitas empresas, principalmente empresas que trabalham com sistema gerencial. Eles deixam para que o cliente descubra os bugs, ele deixa para que os clientes descubram a falta de performance e eu não testo isso. Eu preciso achar meios de testar esse processo, existem ferramentas para isso, como eu disse também. Então é importante que eu realmente valide isso dentro do Discovery. Eu entendo, um cliente eu vou fazer um determinado relatório, uma funcionalidade simples, para um determinado cliente pequenininho. Quando eu vou testar esse processo dentro de um cliente que tenha um fluxo maior, eu tenho um problema de performance. É um exemplo bem simples, mas existem formas de a gente testar isso dentro do Discover. E sempre o 10º parâmetro aí, que é o aprendizado compartilhado. Então, é necessário com que os analistas do Product Discover eles consigam documentar todas as etapas desse processo. É muito importante para que gere, como eu sempre estou citando aqui, que é um dos processos dentro do Product Discover, que é uma inteligência coletiva, uma inteligência corporativa desse processo desde o começo, para que não chegue com uma ferramenta bem escopada para o meu cliente, que eu entregue, e de repente, na primeira dúvida, a minha equipe de suporte não esteja aderente àquela ferramenta, não saiba nem o que está acontecendo. Então, isso é importante que eu gere essa coletividade em todas as áreas, desde para quem vende, a gente tem que ser claro nesse processo de venda, a gente precisa ser claro nesse processo de suporte, a gente precisa ser claro nesse processo de desenvolvimento, para que o cliente realmente receba aquilo mais próximo daquilo que ele pediu, né? Que eu não venda terreno, que o nosso comercial não venda terreno na lua, que nossa equipe de suporte tenha uma resposta mais rápida. Então, todos esses processos de aprendizado compartilhados, eles surgem no Discover, né? É responsabilidade da equipe de produtos gerar essa inteligência coletiva dentro da empresa. Calculando o problema. Aqui a gente vai entrar um pouquinho nessa imersão e essa cocriação. A gente não vai falar tanto de cocriação, que a gente precisaria de um tempo maior para isso, mas aqui a gente tem uma divisão dentro do Discover, que ele é dividido em duas fases, a imersão e a cocriação. E aqui vai envolver alguns processos, né, que eu vou citar como entrevista, sombra, são alguns conceitos, não dá para a gente abordar tudo, mas são alguns conceitos interessantes para a gente viabilizar realmente um processo de Discover bem feito. O que eu tenho aqui? A entrevista, então a gente tem que tentar elaborar um roteiro com perguntas que não induzam alguma resposta. O sim ou não pode induzir ao erro. Então, se você optar por essa questão de entrevista, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão desse viés de confirmação. Né? O Luna cita muito isso. Esse viés de confirmação, a gente tem que tomar um cuidado com ele. Nessa elaboração desse roteiro, né, a gente precisa criar roteiro, perguntas antes de abordar o cliente para que a gente tenha realmente uma abordagem mais clara, mais limpa, né, do que falado com esse cliente, para que a gente não induza ele ao erro, para a gente que não induza ele às respostas que nós queremos ouvir. Lembra, a gente precisa ouvir o usuário, mas a gente nunca pode achar que a gente sabe o que ele quer. Então é importante que eu monte um roteiro coeso para que eu consiga extrair as informações corretas desse processo. Né? Às vezes, mesmo inconsciente, a gente acaba induzindo a pessoa a falar sim, a falar não. É isso mesmo que você quer? Então, se eu fizer esse processo, essa rotina, é desse jeito que você quer? É isso aqui mesmo. Então, esse ele não é um dado muito válido. Não, mas se você fizesse isso nesse processo, isso aqui facilitaria o meu processo. Então, deixar o usuário bem livre para que ele consiga dizer realmente aquilo que ele quer e você consiga extrair essa informação
de forma certa, né? Lembrando sempre, é sempre bom endossar diversos perfis de usuário, não ficar apenas em um usuário, né? É importante a gente saber mensurar esse processo. Aqui um outro ponto é que é importante você entrevistar pessoas, lembrando naquele ponto que eu citei anteriormente, que às vezes a pessoa que te traz o problema não é a pessoa que normalmente utiliza aquela funcionalidade. Voltando a dizer, existem algumas interações que é necessário a gente entender, tá, mas você que faz parte dessa rotina, é você que utiliza essa ferramenta, é você que utiliza essa funcionalidade, né, quando a gente tem um problema, principalmente quando estou desenvolvendo uma ferramenta, é importante que eu saiba como é que eu vou construir uma casa sem o auxílio de um engenheiro, de um pedreiro, né? Não existe essa possibilidade. Eu não posso achar que a pessoa falou que a parede tem que subir dessa forma, né? Mas tá, o que é essa forma, né? Como é que eu extraio isso desse usuário? Com quem que eu preciso falar? Eu preciso falar realmente com o pedreiro e com o engenheiro. Então é importante que eu valide essas possibilidades, essas verdades. E não existe, pessoal, um número mágico para a quantidade de pessoas que eu preciso entrevistar para ter uma descoberta. Não existe, né? Então o analista precisa saber, ó, eu preciso entrevistar nesse processo. Se eu pegar empresas distintas aí, entrevistar 5 empresas, 3 empresas, 10 empresas. Então não existe um número mágico. Você precisa realmente coletar as informações até o momento que você fala, nossa, eu entendi, eu aprendi o que eles querem e eu vou repassar agora para minha equipe, vou fazer aquela reunião e mensurar esse processo, tá? Agora a gente vai falar num ponto de sombra, tá, pessoal, que funciona, no meu ponto de vista, justamente para quando eu pego algum problema real, que eu preciso criar uma funcionalidade diferente. E aqui eu vou citar algo que tem a ver com a parte de Discover e, e algo que não tem muito a ver com a parte de Discover, envolve mais, de repente, um Product Owner, mas é importante a gente ter essa visão. Então, a sombra, ela consiste em observar as pessoas interagindo com o produto e executando um processo. O que é esse processo? Então, eu tenho uma determinada funcionalidade e eu preciso entender o que está acontecendo nesse intervalo onde está surgindo um erro, está surgindo um bug, alguma coisa. Então, a gente precisa ir identificando os itens, tela por tela, processo por processo, as situações em que os usuários encontram essa dificuldade. A gente precisa documentar esse processo, essas observações, seja com fotos, seja com vídeo, para que você consiga analisar esse material no momento que está ocorrendo esse evento, esse erro. É importante que a gente crie esse fluxo de sombra e entender realmente o que o usuário está passando, né? Aqui um ponto muito interessante, normalmente o que acontece assim, quando você traz um problema para a equipe Product Owner, para uma equipe de desenvolvimento, e a gente testa, né? A gente, Product Discover não, mas o Product Owner ou a equipe de qualidade testa e não acha o erro e o desenvolvedor fala, aqui funciona, né? Acho que quem já trabalha na área de tecnologia já escutou isso em algum momento. No meu computador funciona. Por que funciona? Porque nós já temos os vícios, e aí eu uso aquela dica que eu ia citar aqui, né? Esses vícios faz com que a gente sempre faça repetições no processo. Então vamos imaginar que eu tenho um sistema e dentro desse sistema eu tenho um botão gravar. E quando o cliente aciona esse botão, estoura um erro na tela dele. E aí eu falo, beleza, o erro está estourando quando eu clico no botão. Então eu acho que simplesmente clicando com o mouse no botão vai estourar o mesmo erro. E aí quando eu trago para dentro do sistema, isso não, para dentro da área de homologação, isso não funciona. Esse processo ele não acontece esse bug, não gera esse erro em tela, não comita a transação no banco, essa informação é perdida. E eu falo, caramba, mas aqui está acontecendo. E por que no cliente não acontece? Aí a gente pode entender um pouquinho esse conceito de sombra, que é assim, o cliente ele não está indo igual você clicando no mouse. Às vezes ele está dando Enter. Às vezes esse cliente não está dando... Nossa, mas com Enter também aqui não funciona. Às vezes esse cliente está indo pelo Tab. Então existem processos que às vezes passou. Então por isso que é importante esse olhar, essa sombra, né? Olhando para o que o cliente está fazendo. E, Rafa, mas no vídeo eu não pegaria isso. Por isso que é importante a gente identificando item a item. O que você está fazendo agora? Vai falando para mim. O que você fez agora? O que aconteceu aqui? Né? Quais são os outros usuários? Quais são as outras telas que você abriu? O que você abriu anteriormente? O que você normalmente
faz nesse processo. Então, isso é importante. E mais importante, aqui a gente não pode interferir na ação do usuário. A gente tem que, não, mas, se você está acontecendo isso porque você não está clicando, você está apertando Enter, então você não precisa, é só no clicar. Então, quer dizer, eu estou excluindo um erro para aquele usuário, mas que provavelmente vai acontecer com outros. Então, é importante a gente conseguir identificar as necessidades que muitas vezes não seriam verbalizadas, que a gente, num processo, lembra quando eu citei naquele telefone sem fio, que chega, fulano disse que quando ele faz isso, tá ocorrendo isso. Aí passa para um outro, fulano disse que tá acontecendo isso. Fulano disse que precisa arrumar isso. Então, entender esse processo é muito importante, né? E assim acaba especificando, né? Lembra do processo da entrevista? Esse é um momento importante da gente trabalhar essa sombra, né? Quando eu tenho um bug, quando eu tenho esse tipo de problema. E aqui eu vou citar algumas ferramentas que a gente pode utilizar nesse processo. Já estou quase estourando meu tempo, mas eu vou falar brevemente aqui de algumas ferramentas que a gente utiliza nessa descoberta do produto. A gente não vai entrar na cocriação realmente do Product Discover, porque a gente precisa de mais tempo para isso, mas eu tenho aqui a questão das entrevistas, né? Que é focado no problema e muitas vezes vale a pena focar na solução. O que é isso? Quando eu vou interagir com um cliente, quando eu vou interagir com o usuário, é importante que eu foque no problema. Mas eu preciso ter, lembra, aquela imersão no contexto do negócio para entender se realmente eu tenho que focar no problema ou só tenho que focar na solução. Então é importante quando eu for escopar essa entrevista, eu consigo entender, esse cliente aqui, ele está reclamando desse problema, mas na verdade existem outras formas da gente conseguir solucionar isso. Então, eu tenho essa solução, essa solução, essa solução. Isso te atende? Isso me atende, isso é interessante para mim, né? Um outro ponto é eu preciso entender quem está do outro lado. Eu preciso entender quem é meu cliente. Eu preciso entender quem que é essa persona, né? Quem são essas personas que são os meus clientes. Uma coisa que a gente comete muito dentro da área de tecnologia é o erro de acreditar que o outro sabe fazer, ou que o outro deveria fazer, ou que o outro tem que saber fazer. Então, às vezes acontece o seguinte, quando eu crio uma determinada aplicação, que eu digo, esse botão aqui é simples, esse recurso ele faz essa funcionalidade, está aqui na cara dela, é só ela clicar. E aí o cara fala, não, mas eu não... eu preciso clicar aqui, né? Chega a dar aquele arrepio na alma de muito desenvolvedor, do pessoal da tecnologia, do suporte, fala, caramba, meu, o cara não tá vendo que precisa clicar aí, porque aí volta aquela questão da empatia. Eu preciso entender que essa aplicação ela é feita, de repente, por um público que ele não tem um conhecimento, não tem um know-how. Muitos sistemas, a gente precisa trabalhar muito essa questão de designer, de UX, para que eu trabalhe com vários públicos. Eu não posso medir o usuário com a régua que eu tenho. O que é isso com a régua que eu tenho? Eu não posso achar que todos os usuários vão ter um conhecimento. Eu tenho um sistema de venda, então eu preciso. Usuários, eu escrevo um botão, importar pedidos do Marketplace, ou só coloco Marketplace. O cara tá vendo ali que é Marketplace, é simples, ele tem que saber o que é aquilo ali. E na verdade, muitas vezes não. Ele não vai clicar porque ele não sabe o que é. Se eu não sei o que tem atrás dessa porta, eu não clico, eu não abro. Então eu preciso entender que o meu software ele tem que ter um nicho e eu preciso identificar quem são esses nichos. Então eu preciso identificar quem são as pessoas que vão utilizar esse meu produto, essa minha ferramenta. Isso é de suma importância. Então eu preciso ter sempre essa empatia. Eu nunca posso medir o usuário com a régua que eu tenho. Não, ele tem que fazer isso, ele vai fazer isso. Nossa, por que ele não fez isso? Nossa, que cara ignorante. E às vezes, na verdade, não. Eu não posso realmente achar que o meu usuário ele tá ele consegue utilizar o meu software, a minha ferramenta, a minha funcionalidade da mesma forma que eu utilizo ou que um outro colaborador utiliza. Eu preciso ter essa empatia de entender, então essa empresa que eu vou atender hoje é um pessoal, é uma empresa, ou esse cliente que eu vou atender hoje, ele não é um analista de sistema, ele não é um contador, ele não entende dessa área. Então eu preciso tentar criar aí com a minha equipe de desenvolvimento, com a minha equipe de UX, uma forma com que seja mais claro para esse usuário, para que melhore, de novo, essa usabilidade dele. E aí eu tenho a questão de formulários, né? Então, voltando à questão, por exemplo, dos lanches que eu citei, que
como é que eu testo um lanche novo? Então eu vou analisar quem que é meu público, de repente entra 4 pessoas, fazem um pedido e vocês não gostariam de experimentar um hambúrguer diferente com um abacaxi flambado, que eu queria incluir no cardápio, mas eu não sei se vocês vão gostar ou não. Ah, não, nós queremos sim. Tá. Vocês poderiam responder esse formulário, se vocês, por exemplo, vocês trocariam o lanche habitual de vocês por esse? Qual que é a frequência que você iria solicitar esse hambúrguer? Qual você indicaria para alguém esse hambúrguer? O que você acha que faltou nesse hambúrguer? Então, são processos que eu preciso. O que você acha que eu preciso melhorar na minha solução? Qual é a tela, né, analisando não o problema, mas sim as soluções, qual é a tela que você tem mais dificuldade de entender, qual é a tela que você tem mais lentidão. Então, esse processo de formulário ele tem que ser bem fomentado, lembrando sempre que eu preciso analisar para quem que eu estou entregando isso. Eu preciso saber, isso faz já parte do processo quantitativo, né? Qual que é esse usuário, como é que eu estou endossando esse perfil. E um outro processo, né, assim como eu citei o Balance Scorecard, que é a forma da gestão, que ela trabalha bem com o Product Discover, não é bem alinhado, poucas pessoas citam o Balance Scorecard junto com o Product Discover, mas o Benchmark, né, o Benchmark é uma análise estratégica das melhores práticas usadas pelas empresas do mesmo setor que o seu. Benchmarking vem de benchmark, que significa referência, e é uma ferramenta de gestão objetiva para aprimorar processos, produtos e serviços, gerando mais lucro e produtividade. Nesse processo, eu preciso entender o seguinte, que o benchmark ele serve realmente para mim olhar o que tem no mercado, lembrando que eu nunca posso dizer, nossa, minha ferramenta é melhor do que o do outro, mas por que eles estão consumindo mais o do outro do que o meu? Então, nesse passo, é importante com que eu realmente faça esse benchmark. Rafa, mas como é que eu posso fazer esse processo? Vamos voltar para a questão do UOL e do Terra, onde eu tenho, nossa, eu tenho métricas que eu consigo analisar quanto a quantidade de clique, a quantidade de pessoas que estão acessando a minha página, e eu sei que de repente o Terra ele tem mais acessos do que a minha ferramenta, o UOL. E aí eu preciso realmente fazer um benchmark. Então eu preciso ir para o site deles, entender qual que é a distribuição de designer que ele tem, então eu vou printar a tela, eu vou clicar, eu vou ver tempo de alteração de uma tela para outra, que isso hoje é inerente à fixação do usuário, né? Aquela recorrência do usuário, aquela captura do usuário na sua página. Então eu vou printar as páginas, eu vou calcular tempo de abertura de página, abertura de fotos, carregamento de vídeo, entre outras coisas que são importantes. E aí, através desse escopo, eu trago para o meu negócio e falo, nossa, realmente isso aqui no meu é mais interessante, mas isso aqui no dele traz mais produtividade, é mais rápido. Então, eu posso fazer esse comparativo, né? Então, só para a gente entender, o benchmark em português, ele significa ponto de referência, né? Então, é um processo de pesquisa entre as empresas desse mesmo setor. Então, mas o meu produto é único. Nunca existe um produto único, como eu citei anteriormente. Se existe um problema e hoje as pessoas já resolvem esse problema de alguma forma, seja de forma manual, por um aplicativo ou outras coisas, eu tenho fome, né? Um prato feito mata a minha fome. Um hambúrguer do Mac também mata a minha fome. Então eu preciso entender qual que é a aderência desse negócio. Então, nessa tarefa de quando eu vou realizar o monitoramento do mercado, aí você tem que entrar no jogo, essa análise, a interpretação, a avaliação, a mensuração dessas informações que eu estou coletando, que é importante para a gente conseguir assimilar esse negócio, esse concorrente. E aí você cria uma inteligência de mercado que você consegue trazer para dentro do Product Discovery. Então, é preciso que você entenda esses dados, o que eles significam, para beneficiar a empresa, para beneficiar o negócio, para ter essa captura de valor de volta. De forma geral, assim, a gente tem diversos fatores que definem essas métricas, esses indicadores, né, essa performance, esses KPIs que a gente, como a gente citou anteriormente daquela na aula anterior com aquele triângulo, a gente tem aqueles KPIs que definem as métricas, os objetivos, e a gente tem esse benchmark
que é uma referência que ela pode ser usada tanto para a equipe de marketing, né? Muitas vezes é usada, o benchmark é voltado para a equipe de marketing, mas não, eu posso trazer ela para dentro do Product Discover e fazer essa descoberta melhor, baseado naquilo que já tem no mercado, trazendo essa inteligência de mercado também para a minha área. Aqui um ponto importante é o seguinte, então vamos imaginar que eu tenho uma empresa que faça pedidos de e-commerce, que eu monitore um marketplace, por exemplo, que eu consiga atrair esses marketplaces para dentro da minha ferramenta, e eu tenho um concorrente que vende mais que o meu, só que a minha ferramenta ela tem mais performance. E aí eu digo, tá, mas se a minha tem mais performance, onde eu estou pecando? Ah, você está pecando na hora de ser claro no que o seu produto faz. Então, o seu produto ele é o mesmo produto que o outro na sua visão e na sua análise, ele não é tão melhorado igual o seu, vou usar esse termo não melhorado, mas ele vende mais. Então, qual que está sendo a aderência? Às vezes ele está sendo mais claro na hora de passar o que o produto dele faz. Lembra que a gente falou de identificar esses processos do que ser claro na hora de dizer o que o seu produto faz, ser claro na hora de escalonar realmente isso para a sua equipe, né? Isso é importante a gente trabalhar com a equipe de marketing na hora de divulgar também. Eu falei do comercial, mas existe a equipe de marketing também que é importante estar dentro desse processo, a equipe que vai fazer essa divulgação. Então é importante a gente ter esse tipo de ferramenta utilizando dentro do nosso negócio. Pessoal, já estourei meu tempo. O que eu queria deixar para vocês é o seguinte, como eu disse, essa é uma área que está em grande expansão, é uma área que vai exigir muito profissional voltado para ela. São profissionais que têm essa multidisciplinaridade. É importante que quem queira entrar, às vezes a gente foca muito quando está dentro da faculdade ou dentro de algum curso técnico, no sentido de que eu quero desenvolvimento, eu quero desenvolvimento, eu quero desenvolvimento. Aí, não tem qualidade, teste, vou programar, fazer automação de teste. Mas é importante que a gente conheça outras áreas, né? Então, dentro de uma empresa de tecnologia hoje, a gente tem uma aderência muito grande de vários analistas, vários tipos né? A gente precisa de um analista especialista em suporte, precisa de um analista especialista em qualidade, em teste, em automação, em desenvolvimento, mas também é necessário que a gente tenha analistas preocupados com o produto, preocupados com o nicho que a empresa atende, preocupado com essa evolução, com esse ciclo de vida do produto. E o Product, a área de produtos, Product Manager e Product Discover, elas servem, e hoje eu digo que ela não é mais importante do que as outras áreas, mas ela é um ponto central na empresa que quer crescer, na empresa que quer evoluir o seu produto e ter um referencial diferenciado hoje no mercado, né? Como eu citei, vocês fiquem à vontade para mandar dúvida no rafaelgarel@gmail.com. Novamente, eu queria agradecer o convite do professor Caio e da Univem para estar aqui falando com vocês. Desculpem o jeito acelerado de falar aí, as gagueiras, mas eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa não poder ter feito isso ao vivo, foi uma falha de comunicação minha e no final precisei gravar para estar mostrando esse pouquinho dessa área. Eu convido vocês também a estarem conhecendo o nosso espaço da Levening, ali onde era o antigo Cowork. Fiquem à vontade, eu vou receber vocês com um café, com essa recepção agradável. Espero que vocês compareçam, a gente está disponível para conversar, para tirar dúvidas, para vocês entenderem também qual é o ambiente que a Levening está inserida hoje, o que a Levening faz, e quem sabe a gente possa virar um parceiro de vocês. Queria agradecer muito o professor Caio por esse convite e a Univem. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar aí no rafaelgarel@gmail.com. Pessoal, estou à disposição. Até a próxima. Abraço.